Amém? Glória a Deus. Creio que se nós fôssemos embora dessa manhã, deste lugar, nós já estaríamos cheios, já teríamos recebido aquilo que nós viemos buscar neste lugar, nesta manhã maravilhosa, uma manhã gostosa, onde Deus nos deu o privilégio de poder estar aqui em paz, em liberdade, em segurança, em saúde, como família do Senhor, para juntos buscarmos a Ele. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Diego Inocêncio. Para quem me conhece também, né? Apesar de ter essa cara jovem aqui, apesar de ser novo, dia 7 de junho agora, eu faço 11 anos de ministério, né, pela graça do Senhor Jesus, pela misericórdia do nosso Deus. E o Senhor tem nos sustentado até aqui, tem nos abençoado até aqui. Eu louvo a Deus por ter tido o privilégio de ter nascido em um lar cristão. Eu sou a 5ª geração de pastores da minha família. E como Josué, eu posso agradecer ao Senhor e declarar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu tenho esse orgulho, esse privilégio de poder declarar que nós servimos ao Senhor, que nós somos uma família sacerdotal. Amém? Amados, como já foi dito, além de pastor também, eu sou ministro de louvor, tem alguns CDs ali, quem interessar no final pode adquirir, quem não quiser adquirir, quiser baixar, pode baixar direto do meu site também, diegoinocêncio.com.br, você tem um link ali que baixa todo o CD. Tem um blog também, onde você pode ter mais interatividade. Nós postamos ali várias coisas interessantes, vários vídeos com conteúdos que vão edificar a tua vida, várias ministrações, vários textos que são uma bênção em nome do Senhor Jesus. Como nosso horário já está bem avançado, não quero me prolongar muito, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. Quem achou diz amém. Quem não achou diz Escola Bíblica Dominical. Tem alguns livros, esses livros menores, né, mais difícil de localizar, nós não nos habituamos tanto a lê-los, eles parece que ficam um pouco perdidos aí no meio da Bíblia, mas eu quero te garantir que se não foi rasgada nenhuma página aí da sua Bíblia, tem esse livro aí, Abacuque, capítulo número 3, um pouquinho antes de Sofonias aí. Palavra do Senhor, capítulo de número 3, versículo de número 2, a minha versão diz o seguinte: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ao meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Vamos ler novamente. A palavra do Senhor nos diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Feche seus olhos mais uma vez. Paizinho, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de poder estar em Tua casa nessa manhã gostosa. Deus, privilégio esse de poder assim fazer em paz, em liberdade, em segurança. Deus, nós Te louvamos por esse povo bonito, por esse povo abençoado que o Senhor tem nos apresentado neste lugar. Deus, eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor venha trazer cativo agora cada mente que está aqui essa noite ao Teu senhorio, para ouvir, para entender e para praticar a Tua santa palavra. E desde já eu proíbo que Satanás roube essa semente que está sendo plantada nesses corações. Deus, que essa semente venha frutificar e dar frutos que permaneçam para a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado. Deus, eu quero ainda esvaziar-me de mim mesmo, pedir a Deus a direção do Teu Espírito Santo, que tudo aquilo que for dito seja direcionado pelo Senhor, e que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que toda adoração sejam Tuas em nome do Senhor Jesus. Quem concorda diz amém. Amém. Amém.
Amados, no começo do mês, quando a Flávia entrou em contato comigo para estar aqui, né, e ela me passou a descrição do evento, né, o nome do evento, Aviva-nos, essa manhã com Deus aqui. Eu comecei a buscar em Deus aquilo que Ele gostaria de tocar em nossos corações, aquilo que Ele gostaria de falar conosco. E o texto que o Senhor me levou foi justamente esse, de Abacuque, capítulo de número 3. Esse capítulo de número 3 de Abacuque, ele é tremendo, porque ele é uma oração de Abacuque ao Senhor. Só para nós entendermos um pouquinho o contexto histórico desse texto, no momento em que Abacuque orava, no momento em que Abacuque escreveu essas palavras, a nação de Judá, que já havia se separado da nação de Israel, agora era a nação de Judá, havia se desviado completamente dos caminhos do Senhor. As ruas de Jerusalém se tornaram comum os assaltos, os roubos, as mortes. A corrupção pairava sobre toda a classe sacerdotal, sobre toda a classe política, sobre o judiciário daquela época. Os sacerdotes exerciam os 3 papéis, né, de juiz, de sacerdote e de classe política. A corrupção era algo terrível. As mortes, a violência, era algo eminente. Será que alguém aqui identifica algum país desse jeito aí? Você conhece algum país aí onde os políticos são terrivelmente corruptos? Você conhece algum país aí que está a cada dia mais assolado pela violência? Que está a cada dia mais arruinado pela corrupção? Essa era a nação em que Abacuque profetizava. Essa era a nação pela qual Abacuque orava ao Senhor, clamando por um avivamento. E eu quero crer que todos nós que estamos aqui nessa manhã, estamos porque viemos clamar por um avivamento do Senhor. Viemos clamar porque nós não conseguimos mais suportar as coisas da forma como estão. Viemos clamar porque estamos indignados da forma como as coisas têm estado, têm sido levado nesse lugar. E nessa oração de Abacuque, apenas nesse versículo que nós lemos, versículo de número 2, eu posso ver algumas atitudes. Nós podemos encontrar alguns passos interessantes quando nós ansiamos por um avivamento do Senhor. Muito se fala sobre avivamento, muito se prega sobre avivamento, que nós ansiamos pelo avivamento do Senhor. Mas talvez muito pouco nos é explicado sobre como esse avivamento nos vem aos nossos dias. Na oração de Abacuque, aqui no versículo de número 2, nós encontramos algumas palavras-chave que podem explicar o mover de Deus nos seus avivamentos. A primeira dessas palavras que eu posso encontrar está bem no comecinho aí, quando diz: quando ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Amados, eu quero te dizer que não existe avivamento sem palavra. Se você encontrar por aí algum avivamento que não seja embasado na palavra de Deus, corra. Fuja. Porque é qualquer outra coisa menos avivamento. Um avivamento que não cumpra os preceitos da palavra do Senhor. Um avivamento que não tenha a palavra como base, como fonte de inspiração. É qualquer outra coisa menos avivamento. E interessante que o profeta Abacuque começa essa oração dizendo justamente isso. Ouvi a palavra do Senhor. Quantos aqui têm ouvido a palavra do Senhor? Mas eu quero te dizer, querido, que ouvir a palavra do Senhor não é simplesmente fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Simplesmente ouvir literalmente a palavra do Senhor. O ouvir aqui está implícito praticar. O ouvir aqui não é simplesmente escutar. O ouvir aqui é praticar a palavra do Senhor. É colocar em prática aquilo que nós temos aprendido dos nossos cultos. É colocar em prática aquilo que nós temos aprendido na palavra do Senhor. A palavra de Deus, no livro de Romanos,
A carta do apóstolo Paulo aos nossos amados ali de Roma, no capítulo de número 10, versículo de número 17, nos diz que a fé vem por onde? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não tem como nós termos fé, não tem como nós servirmos a Deus sem essa palavra maravilhosa que nos alimenta todos os dias. A propósito, quantos aqui almoçam todos os dias? Só para me ver. Você almoça todos os dias? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco capciosa. Quantos aqui leem a palavra todos os dias? Amém. Amados, isso é tão interessante porque muitas vezes nós alimentamos o nosso físico. Muitas vezes o nosso físico está gordinho, está robusto, está bem alimentado. Mas o nosso espírito, infelizmente, muitas vezes é deixado de lado. Muitas vezes nós abrimos a nossa Bíblia somente quando chegamos ao culto. E ainda assim, queremos o avivamento de Deus. Ainda assim, ansiamos por avivamento do Senhor. Infelizmente, queridos, sem busca de Deus, não tem avivamento. Sem conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, não tem avivamento. Sem essa palavra maravilhosa, pautando em nossos corações, nos alimentando todos os dias, não tem avivamento. É interessante que, como nós nos alimentamos, como nós almoçamos todos os dias, seria importante também nos alimentarmos todos os dias da palavra do Senhor. Se você fosse um pouco mais radical, eu iria te sugerir para que você só comesse comida no dia que você lesse a palavra. Não leu a palavra? Não come. Não alimentou o espírito? Não alimenta a carne, não. Alimenta primeiro o espírito. Já pensou se nós agíssemos assim? Já pensou se nós pensássemos dessa forma? Eu só vou me alimentar quando eu me alimentar primeiro espiritualmente. Só vou tomar café da manhã depois que eu tiver lido a palavra. Só vou almoçar depois que eu tiver lido a palavra. Só vou jantar depois que eu tiver lido a palavra. Será que as nossas vidas estariam da mesma forma que está agora? Será que o avivamento já não teria chegado muito antes nos nossos dias? Mas eu não quero parar somente aí. A oração de Abacuque não para somente na palavra. Se nós permanecêssemos apenas na leitura da palavra, nós estaríamos apenas sendo legalistas e o avivamento não viria nos nossos dias. A segunda questão que eu posso enxergar, quando o avivamento vem, quando o avivamento nos encontra, também nesse versículo de número 2 nos diz: ouvi a palavra do Senhor e, alguém lembra aí? Temi. Temer, querido. Temer ao Senhor. Hoje nós vivemos dias onde o respeito, onde o temor deixou de ser parte da nossa educação. Nós vivemos dias onde os filhos não respeitam mais os pais, onde os filhos não têm mais temor aos pais, onde a população em geral não tem mais temor pelas autoridades. Nós vivemos dias de rebeldia, de rebelião, onde o temor passou a ser algo desprezado. E eu quero te dizer que Deus requer de nós esse temor. Ele não quer que nós tenhamos medo, mas Ele quer esse temor, esse respeito, essa reverência a tudo aquilo que Ele nos faz. A palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo de número 9, nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio nesses dias? Tema ao Senhor. Comece a declarar o seu amor ao Senhor com respeito, com gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. Quando nós tememos ao Senhor, queridos, nós não ficamos mais preocupados com aquilo que nós estamos fazendo, se nós estamos pecando, se nós não estamos pecando, porque o temor automaticamente nos leva a uma vida de santidade. Quando nós tememos ao Senhor, nós não pecamos não porque o que os irmãos vão pensar, porque o pastor está olhando, porque alguém está vigiando as nossas vidas, não. Quando nós tememos ao Senhor, nós não pecamos porque nós amamos a Ele. Nós não pecamos porque nós temos vergonha
de pecar. Nós não pecamos porque nós temos santidade como nosso estilo de vida. E somente quando nós entendemos isso, quando nós colocamos isso em prática, é que nós podemos clamar por um avivamento e esse avivamento ser conseguido, esse avivamento chegar aos nossos dias. Eu falei aqui já de 2 prerrogativas para que esse avivamento venha. Alguém lembra aí da primeira? Alguém lembra? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir significa praticar. Praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Em segundo lugar, aí alguém lembra? O que mais? Ouvir e temer. E em terceiro lugar, ainda nesse versículo, nós vemos a continuação da oração de Abacuque dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. Avivamento que você quer, querido? Além de você buscar ao Senhor na sua palavra, além de você temer ao Senhor, em terceiro lugar, é fundamental nós pedirmos. Está aqui no telão: aviva, ó Senhor, a tua obra. Querido, pedir é o terceiro segredo para que o avivamento possa vir. Não adianta nada nós passarmos dias e dias lendo a palavra do Senhor e nós temermos a Ele, se da nossa boca nós não proferirmos o avivamento. Se da nossa boca nós não clamarmos ao Senhor para que esse avivamento venha nos nossos dias. Era isso que Abacuque estava fazendo aqui nesse capítulo de número 3. Abacuque estava pedindo, Abacuque estava orando ao Senhor. A palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, versículo de número 8, nos diz: pedi e... mais alto, só quem é crente aqui diz bem forte: pedi e... buscar e... batei... pois todo que pede, todo que busca e todo que bate, abre-se-lhe-á. Queridos, isso é o próprio Jesus que está nos ensinando. Para nós pedirmos e nos seria concedido. Para nós buscarmos e nós encontraríamos. Para nós batermos e as portas serão escancaradas à nossa frente. Se nós queremos avivamento nesses dias, nós precisamos começar a clamar ao Senhor, nós precisamos começar a pedir isso ao Senhor. E como pedir isso? Pergunta para mim, como pedir isso? Como pedir? Como nós pedimos algo para Deus, querido? Orando, não é mesmo? Nós pedimos algo a Deus, nós conversamos com Deus, nós dialogamos com Deus através da oração. Toquei em mais uma ferida, não é? Eu tinha tocado na palavra, que eu sei que é algo complicado, né? Principalmente que não tem o hábito da leitura, não tem um costume de ler. É algo difícil. Mas existe ainda, talvez, algo um pouco mais difícil, que é orar. Quantas vezes, amados, nós levantamos já atrasados nesse ritmo frenético que nós andamos no dia a dia. E não lembramos de fazer nem mesmo uma oração rápida ao Senhor, agradecendo pela noite que nós passamos, pedindo a Ele um dia abençoado. E Deus fica lá, quem sabe, esperando o nosso clamor, esperando a nossa oração, esperando um momento de intimidade conosco. E Ele deve ficar pensando: poxa, quem sabe na hora do almoço, na hora que Ele estiver se alimentando, Ele vai se lembrar de mim. No entanto, chega na hora do almoço e nós comemos tão rápido, tão depressa. Voltamos o mais ligeiro possível para os nossos afazeres. E esquecemos de agradecer ao Senhor pelo alimento. Esquecemos que enquanto nós estamos nos alimentando, milhões de outras pessoas não tiveram a mesma sorte, o mesmo privilégio que nós. E Deus fica ali esperando, ainda mais ansioso, pensando: poxa, tenho certeza que antes de dormir, Ele vai falar pelo menos um pouquinho comigo. Ela vai dobrar os joelhos na cama e vai falar pelo menos um instante comigo. Pelo menos agradecer o dia abençoado que eu dei a ela. No entanto, nós chegamos tão cansados, tão exaustos, que quando nós deitamos em nossa cama, quando muito, simplesmente viramos para o céu e dizemos: Senhor, Tu sabes.
que não tem ninguém que faz essa oração, tu sabes, não, né? Né, Flávio? Aqui eu tenho certeza que só tem crentes abençoados, crentes fervorosos, mas infelizmente eu conheço alguns crentes assim, amados. Como pastor, eu tenho visto alguns crentes que às vezes chegam para pedir aconselhamento, e quando você vai investigar um pouco mais de perto a vida dessa pessoa, você vê que geralmente é assim. Queridos, avivamento é uma bênção. Avivamento, nós deveríamos buscar isso todos os instantes da nossa vida. No entanto, Deus não quebra preceitos. Deus não quebra pré-requisitos. Deus não vai contra a sua palavra. Por isso, para nós buscarmos por esse avivamento dos nossos dias, nós temos que primeiro, alguém lembra aí? Ouvir a palavra. Segundo, temer ao Senhor. Terceiro, pedir, orar, buscar ao Senhor. Conta-se, certa vez, em uma cidade interiorana, o sindicato dos laticínios ali daquela região resolveu convocar todos os seus membros para fazer uma doação a uma instituição de caridade. E foi pedido para que cada produtor rural trouxesse 10 litros de leite da sua fazenda, despejasse um grande tonel que estava ali na praça da cidade, que ao final do dia, né, aquele tonel seria aberto e o leite que fosse arrecadado seria dado a essa instituição. E assim, cada produtor vinha com seu balde de leite, depositava ali, né, naquele tonel, e existia um produtor ali muito seguro, muito mão fechada, um produtor que não se dispunha em ajudar. Mas como havia sido uma convocação do sindicato, ficaria chato se ele não comparecesse ali e depositasse algo. E aquele homem pensou, poxa, existem tantos pecuaristas, existem tantos fazendeiros aqui que vão depositar leite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encher o meu balde aqui com água. Vou colocar 10 litros de água. No meio desse tonel, desse tamanho de leite, não vai fazer nem diferença, ninguém nem vai perceber que eu coloquei 10 litros de água aqui. E assim fez. Depositou os seus 10 litros de água e saiu feliz, pomposo, como se tivesse colocado os 10 litros de leite. E assim foram, um a um, depositando aquilo que eles tinham trago ali naquele tonel. No final do dia, fizeram uma grande festa. O presidente ali da instituição queria receber aquele leite, estava ali pronto para receber aquele leite. E quando colocaram uma vasilha embaixo para receber aquele leite, para surpresa de todos, saiu apenas água. Não havia nem 1 litro de leite. Todos aqueles produtores pensaram exatamente como aquele homem. Todos pensaram, poxa, meus 10 litros de leite não vai fazer nenhuma diferença se eu colocar água, ninguém vai perceber. E por todos terem pensado assim, eles conseguiram arrecadar apenas água. Querido, eu quero te dizer que o avivamento, para acontecer, precisa de mim, precisa de você. O avivamento não pode ser de apenas uma pessoa. Nós, como corpos de Cristo, temos que todo o corpo ser avivado no Senhor. Todo o corpo precisa ser reanimado, precisa ser reavivado pelo Espírito Santo. Quando nós estamos sentindo dor, ainda que seja uma unha encravada que nós machucamos, todo o corpo sente, não é mesmo? Ou será que alguém que sente dor só na pontinha da unha não incomoda todo o corpo? Quando nós somos avivados também, queridos, todo o corpo tem que sentir. Todo o corpo tem que ser avivado. Nós não podemos pensar como o homem dessa história. Pensar, não, o pastor já está buscando, os líderes, a líder de jovens já está buscando, os irmãos do louvor já estão buscando a Deus. Automaticamente o avivamento vai vir. Queridos, o avivamento precisa de mim e de você.
como corpos do Senhor, como partes integrantes, como membros desse corpo, como noiva de Cristo, nós somos desafiados nessa manhã a buscar por esse avivamento, a nos levantarmos como profetas nessa geração corrupta e perversa, como nos dias de Abacuque, e declarar como o profeta Abacuque declarou: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Que eu e você, queridos, nesta manhã, possamos entender que para que o avivamento possa acontecer em nossas vidas, nós precisamos buscá-lo na palavra do Senhor. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, precisamos temer ao nosso Deus, mas fundamentalmente clamar, fundamentalmente abrir a nossa boca e pedir a Deus para que esse avivamento possa chegar aos nossos corações e que nós possamos incendiar toda essa cidade de Goiânia, para que nós possamos incendiar todo o estado de Goiás, para que nós possamos incendiar todo o Brasil, e que a nossa nação deixe de ser conhecida como uma nação corrupta, que a nossa nação deixe de ser conhecida como uma nação perversa, como uma nação violenta, e passe a ser conhecida como uma nação que serve ao Senhor, como uma nação cujo Deus é o Senhor, como uma nação onde existe um povo que se levanta, que clama ao Senhor pelo avivamento, e o avivamento acontece em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem alguém com fome aí já? Hoje eu aprendi um novo adjetivo de Deus, né? O pastor Davi aqui nos disse que Deus é o cheiroso. Aí tem um outro cheiroso aqui também que eu sei que já está, né, castigando o estômago dos irmãos. Eu não quero me prolongar muito mais na palavra, não quero ser demasiadamente longo, né? Não correr o risco de ter que fazer igual o apóstolo Paulo quando foi ministrar ali e aquele abençoado acabou caindo, e o apóstolo Paulo ainda teve o trabalho lá de pegar e ressuscitar, né? Que o Espírito Santo de Deus possa completar essa palavra no seu coração, e em nome do Senhor Jesus, que o avivamento do Senhor possa acontecer em nossos dias, possa acontecer nas nossas vidas, que nós sejamos testemunhas, partes integrantes desse avivamento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para nós encerrarmos, eu gostaria ainda de te convidar a fechar os seus olhos, a nós encerrarmos com uma oração. Paizinho, nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. E eu quero, a Deus, diante do Teu povo, reconhecer, Senhor, a minha incapacidade, a minha limitação, Senhor, em transmitir o Teu querer, em transmitir a Tua vontade. E pedir, Senhor, humildemente, que o Teu Espírito Santo complete essa palavra em cada coração. Paizinho, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro a cada vida, vai de encontro, Senhor, ao anseio de cada pessoa que está neste lugar, nesta manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa gerar essa consciência nesses corações. Deus, que eles possam perceber que não tem como o avivamento chegar em nossos dias. Não tem como nós experimentarmos esse avivamento genuíno, esse avivamento real, sem antes, ó Deus, darmos ouvidos à Tua palavra, sem antes, ó Deus, ouvirmos a Tua voz, sem temermos ao Senhor, sem Te respeitarmos, ó Deus, da forma como o Senhor merece. E acima de tudo, ó Deus, sem clamar a Ti, sem pedir, Senhor, não tem como recebermos, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que quando nós pedimos, o Senhor nos concede. Quando nós buscamos, nós encontramos em Ti. Quando nós batemos as Tuas portas, Senhor, elas estão sempre prontas a serem abertas em nosso favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha a ser derramado sobre a Tua noiva de uma forma sobrenatural. Que esse avivamento, ó Deus, possa acontecer ainda em nossos dias. Deus, assim como o profeta Abacuque, que vivia em uma geração corrupta, que vivia uma geração violenta, uma geração perversa, nós vivíamos, ó Deus, dias maus, nós vivemos, ó Deus, dias de corrupção, dias de maldade. Paizinho, mas que esse avivamento possa acontecer, ó Deus, para que toda a carne possa saber que o Senhor é Deus, que o Senhor reina em nossas vidas, que o Senhor reina neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua bênção possa repousar sobre nós, hoje e todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda e recebe essa oração, diga amém.
Amém. Devolvo a palavra a quem é de direito. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração nessa manhã, em nome de Jesus.